Programa Vultos do Espiritismo. Ave Cristo para os grandes vultos do cristianismo. Em uma fazenda, nos arredores da cidade mineira de Uberaba, no ano de 1902, nasceu Antusa Ferreira Martins. Quando ela tinha 4 anos de idade, contraiu uma doença chamada meningite e, por engano dos médicos, acabou por ficar surda e também muda. Mas ela tinha uma irmã chamada Eunice. Ela acabou virando a sua intérprete, ou seja, Nice interpretava para Antusa tudo o que ela precisava ouvir ou o que ela queria dizer, através de gestos ou das poucas letras que a menina conseguia soletrar. Antusa, apesar de muito pequenina, via algumas pessoas que os outros não viam. Eram pessoas que já estavam desencarnadas, os chamados espíritos. Ela não tinha medo deles e, apesar de ser surda, os ouvia também. Quando Antusa fez 15 anos, mudou-se para uma cidade bem pertinho da sua, que se chama Sacramento, onde todos iam ver um farmacêutico espírita que desde 1904 fazia um maravilhoso trabalho. Seu nome era Eurípides Barçanufo. Assim que a mãe de Antusa mostrou a menina para ele, o missionário logo revelou que ela teria uma tarefa muito linda a cumprir no campo da mediunidade, ou seja, ela seria uma grande médium. A partir daquele momento, sua família tornou-se espírita e Antusa começou a aprender muitas coisas com Eurípides, além de auxiliar na limpeza de sua farmácia e na manipulação dos medicamentos que ele usava para curar as pessoas. Em meio a esse pouco tempo de amizade, Eurípides desencarnou e sua família voltou para Uberaba. De volta à sua cidade, ela começou a trabalhar com uma médium muito boa chamada Maria Modesto Cravo. E foi através dessa amiga que o espírito de Santo Agostinho disse a Antusa ser ele o seu protetor espiritual. E Antusa começou a trabalhar sua mediunidade, transmitindo passes nas pessoas. Quando Antusa ainda morava na fazenda, uma criança foi levada até ela para ser benzida, pois ela estava muito mal, com o abdômen muito dilatado. Antusa, com seus gestos, balbuciava algumas palavras. Via-se que ela estava ouvindo e respondendo a alguém invisível, ou seja, conversando com os espíritos. E estendendo as mãos com as palmas para cima, sua irmã, que também era médium, viu descer do alto uma luz esverdeada, que parecia uma massa, a qual é chamada de fluido. Antusa modelou aquela massa com as mãos e colocou-a sobre o abdômen da criança, massageando-a de leve. O abdômen da criança foi diminuindo e em poucos dias ela estava saudável. A mediunidade de Antusa começou a ficar famosa na região e as pessoas começaram a fazer fila em sua casa para receberem passes dela. Diziam que suas mãos eram aveludadas. Antusa tinha vidência, podia ver o mundo espiritual que muitos não enxergam, e audição incrível. Apesar de surda, ela ouvia os espíritos falarem para ela qual era o problema da pessoa. Quando ela olhava para o corpo físico de alguém, tinha uma espécie de olhar de raio-x, com que enxergava a pessoa todinha por dentro. Antusa era capaz de ver dentro do corpo das pessoas a doença que tinham ou não tinham. Fazia também curas à distância, especialmente à noite. Antusa tinha um barracão ao fundo, onde ela atendia a imensa fila de pessoas vinda de vários lugares em busca de auxílio da pequenina Antusa. Uma senhora obsediada foi trazida amarrada para a casa onde morava Antusa. Era necessário, mesmo assim, que várias pessoas a segurassem. Ela se debatia e retorcia constantemente. Antusa entrou em prece e daí a pouco uma médium vidente, presente, viu uma luz vinda de muito alto descer e tomar a forma de Eurípides Barçanufo. Este, incorporado na médium, disse: "Boa noite, irmãos",
E os espíritos que subjugavam aquela senhora afastaram-se imediatamente. Aí Eurípides pediu que desamarrassem e soltassem a mulher. Ela se tornou imediatamente lúcida e curada daquela obsessão. Nos últimos 6 anos de sua vida, Antusa ficou cega e mesmo assim não parava de trabalhar. Aliás, a palavra trabalhar era uma das poucas que ela conseguia falar com certa nitidez e que soava de maneira diferente. Uma das mais legítimas representantes da mediunidade com Jesus na Terra. A respeito de Antusa, o nosso estimado Chico já se pronunciou em diversas ocasiões, tendo inclusive afirmado trazer Antusa o remédio nas mãos. Quando homenageado na capital do estado, Chico disse que existia em Uberaba uma senhora que, no anonimato de seu trabalho em favor dos que sofrem, deveria ali estar sendo alvo das homenagens prestadas a ele, que reconhecia não as merecer de forma alguma, e citou o nome de Antusa Ferreira Martins.